Retomando então a nossa live com o Fernando Tino. Vai, pessoal que está retomando aí, vai entrando, vai novamente mandando ver no coraçãozinho, mandando aviãozinho para as pessoas que você conhece, que vão se beneficiar desse conteúdo, dessa live. Nós estamos com o Fernando Tino hoje, que é um business coach. Falamos aqui até agora de vários temas durante essa live. Eu vou, enquanto eles vão entrando aqui, enquanto o próprio Fernando vai entrando, eu vou dar uma retomada aí no assunto que a gente falou desde o começo. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Então, o começo já vai ter uma pequena revisão aqui. Então, no começo, nós iniciamos falando sobre a diferença do empreendedor, do empresário. Fala, Fernando, bem-vindo. Fernando, eu estou só dando uma retomada com o pessoal aqui, até a gente chegar lá no quarto pilar dos pontos iniciais que a gente falou, enquanto as pessoas vão retomando aqui para a nossa live. Então, a gente começou falando da diferença do empreendedor, do empresário. O Fernando trouxe o ponto de vista dele que empreender é criar soluções, que crise é um sinônimo aí de oportunidade e que todo problema tem solução. Então, a gente precisa buscar aí oportunidade para poder resolver o problema, para poder solucionar o problema. Nós temos uma mente que a nossa mente não é seletiva. Isso daí eu até confirmei com ele que na PNL a gente fala muito isso, né? Na neurociência a gente estuda bastante essa parte, de que aquilo que a gente foca, aquilo onde a gente está olhando não é o que vai acontecer. Se eu estou focado na crise, eu vou entrar numa crise maior ainda. Agora, se eu focar na solução, eu vou buscar uma solução e vou conseguir achar alternativas. A gente falou das diferenças do empresário, do empreendedor, onde basicamente o empresário está, como o Fernando disse, normalmente um passo atrás, né? Está sempre chegando atrasado ali. O empreendedor é aquele que pensa estrategicamente, aquele que é um visionário, que olha para o futuro, que vai buscar soluções e que está sempre um passo à frente em vez de um passo atrás. É fato, ele passou aí uma opinião que a gente está numa fase onde a gente vai piorar ainda. A gente não está a gente não chegou no fundo do buraco ainda. Tem mais buraco para frente ainda e a coisa deve piorar ainda para depois poder melhorar. Mas passou uma mensagem muito importante, que tudo vai passar. Então, empresário, empreendedor, lembra sempre disso, tudo vai passar, isso vai passar. E aí o questionamento depois que isso passar, como que você vai estar? Como que você quer estar? Talvez agora seja um momento excelente de você fazer um planejamento para como você quer estar depois que isso passar. E é um dos grandes pecados aí dos empresários, que é não planejar, é ficar muito no operacional e esquecer ali a visão de planejamento, a visão estratégica do seu próprio negócio. Tem agora isso é complemento meu, Fernando. Tem uma linguagem que hoje para mim já é até um jargão, assim, quando a gente está falando de mundo empresário, que é a gente falar que o empresário muitas vezes ele está servindo um cafezinho. Ele é a pessoa que está lá servindo um cafezinho na empresa dele, em vez de ele estar planejando, ele está no operacional. Em vez Então, assim, o empresário não é... o seu papel não é o de servir cafezinho, não é o de fazer a operação da sua empresa. Se você está lá num avião e, de repente, chega o piloto do avião te servindo um cafezinho, você vai ficar, com certeza, muito feliz, né? Poxa, o piloto do avião veio aqui me servir um café na minha poltrona, veio me agradar, que bacana. Muito legal, até a hora que você perceber que o avião está entrando em turbulência e o piloto não está lá na sala de comando, não está lá no comando do avião, e aí você vai falar o quê? Você vai ficar no mínimo desesperado, em pânico. O piloto não está no lugar dele, está servindo o cafezinho dos passageiros em vez de estar pilotando, em vez de estar guiando ali o avião. Então, aí depois disso a gente falou sobre... que isso que está acontecendo agora, na verdade, é um reflexo de uma má gestão do empresário ficar, às vezes, muito no operacional, no gerencial e pouco no estratégico. Que as pessoas que vinham, os empresários que já vinham se atualizando, que já estavam olhando ali para o futuro, eles já estavam preparados para essa crise ou teriam muito mais facilidade para se posicionar, para poder se reorganizar agora sem quebrar.
E ele trouxe uma visão bastante interessante, que as empresas devem estar na mão do cliente, né? Então, se o seu cliente não está com você na mão ali ainda, no celular, é porque é hora de você pensar o que você tem que fazer aí urgente para poder ir para a mão do seu cliente, porque hoje o mundo acontece muito aí no digital e essa fase de isolamento aí social mostrou e evidenciou totalmente isso daí. E tudo vai passar. E depois que você passar, e o que você está fazendo para poder ficar próximo do seu cliente, para ficar perto do seu rebanho nesse período? O que você está fazendo para não se distanciar do seu cliente, do seu rebanho nesse período? E quando passar, você ser lembrado. Você ainda estar com ele, você ainda ter aquele cliente ou como uma pessoa próxima. Foi isso mesmo, Fernando? É isso daí mesmo. Estão aí? Eu lembrei aqui da minha frase. Eu lembrei da minha Boa. frase. Ou não, peraí, eu vou só relembrar uma coisa que você não falou. Com que se bate em empresário? Como? Com que se bate em empresário? Qual é a ferramenta que se usa para bater em empresário? Ah, é reio. É reio e não é flor. Não é Gente, flor, não, é reio. vocês não estão aqui para ouvir o que vocês gostariam de ouvir. Vocês estão aqui para ouvir o que vocês precisam ouvir, né? Eu sempre falo para os meus clientes, eu gosto de lidar com o empresário porque ele já está calejado de apanhar, então você pode bater. E as pessoas, William, eu descobri uma coisa, cara. Gente para dar tapinha nas costas, nós temos muito. Mas gente com propriedade para meter o reino na gente, a gente precisa de mais. Eu não gosto de pessoas que me alisam, que me adulam, que concordam com tudo que eu digo. Eu gosto de pessoas que me corrigem, que me cobram, que me forçam, percebe? Essas pessoas me fazem ser uma pessoa melhor. Então, eu digo que... Por isso que você forma coaches hoje, né? Por isso que você leva o coach para um nível superior aí. Porque o coach muitas vezes tem que dar porrada, né? Tem, cara. Eu sou mestre em bater. Eu sou pequeno, baixo e não tenho um porte atlético, não, tá? Mas bater nos empresários eu sou muito bom. E deve dar muito resultado isso, viu, cara? Porque, William, é impressionante, cara. Os nossos resultados, nós desenvolvemos uma metodologia chamada Caminho da Transformação. É impressionante, cara. Nós temos 400 cases de sucesso. Eu não tenho nenhum cliente que deu errado. Eu não tenho nenhum cliente que para dizer para você, olha, com esse não funcionou. O negócio funciona e o reino está sempre no meio ali, sabe? O reino, ele prevalece. Então não bate com flor, Eu vou não. falar a minha frase, pô. A minha frase é o seguinte. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada na vida. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada na vida. Você é empresário? Pare de dar desculpas. Vá para as possibilidades, para as oportunidades. Porque quem é bom em desculpas não é bom em mais nada na vida. Só em desculpas. Só em desculpas. Um dia, William, você vai ter resultados ou vai ter desculpas para contar. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada na vida. Isso é um grande segredo. Napoleão Hill tem uma frase muito famosa que fala isso, né? Na vida nós temos desculpas ou resultados. Napoleão Hill falava bastante disso. Bacana, legal. Até anotei essa frase aqui porque ela faz muito sentido. Boa frase, gostei. É bem assim mesmo. Vamos lá. Quarto pilar. Quarto pilar, a gente falou do primeiro, visão, segundo, disciplina, terceiro, paixão, e agora o quarto pilar, consistência. Gente, olha só. Você falou nesse pilar de consistência, nesse momento de quarentena, sobre a produtividade, produzir em casa. Isso daí foi uma frase que na hora que você falou, eu acho que de ontem para hoje, eu e a Sol aqui trabalhando, a gente deve ter falado isso aí, comentado, acho que pelo menos umas 8, 10 vezes com alguém que veio procurar a gente para saber como que a gente estava fazendo, o que a gente estava trabalhando tanto. Aí ele falou, acho que a gente fazia tempo que não trabalhava tanto quando a gente está trabalhando esses dias. O pessoal está, mas e aí, como tá? Vocês não estão trabalhando? Então, tá tranquilo as coisas? Eu falei, não, as coisas estão intensas agora. Essa noite eu saí daqui do escritório, porque como eu estou sozinho no escritório, então é diferente, né? Como se eu estivesse saindo da minha casa e indo pro quarto. Eu saí do estúdiozinho aqui onde eu estava fazendo gravação 00:30. E acelerado lá, gravando, gerando conteúdo, preparando material,
preparando conteúdo rico mesmo para poder dividir com o pessoal, transformando coisas em digital que não tinha, que era só presencial. Então isso é trabalho bastante, isso é produtividade, dá uma quarentena extremamente produtiva. É isso que eu chamo de fazer da sua quarentena mais produtiva possível. William, consistência, veja só, é uma coisa que não é necessária somente no empreendedorismo, mas em tudo na nossa vida. Tem muita gente que começa a fazer regime, poucas terminam o regime. Tem muita gente que começa a faculdade, poucas terminam. Muitas pessoas começam um processo de coach, poucas delas terminam. Eu percebo que um campeão não é dotado de iniciativa. Sim, um campeão precisa ter iniciativa, mas um campeão é dotado de muita acabativa. E falta para as pessoas consistência. Muitos de nós começamos algo produtivo, inclusive na quarentena, e paramos. Inclusive você e eu, viu, William? Isso não isenta a gente disso. O que falta para a gente é consistência, pessoal. O que falta para o ser humano é consistência. Eu convido vocês a até colocar no chat aqui, ó, escreve aí. Tem alguma coisa na sua vida que você começou fazendo bem e parou? Quantas coisas, William? Eu comecei, inclusive, no meu instituto, fazendo muito bem, com muito pique, e parei no meio do caminho. O que falta para o empresário, principalmente nesse momento, é consistência. Isso é fato, cara. Alguém disse aqui, é fato. Consistência é uma coisa não para o empreendedorismo, mas para o regime, para os esportes, para o casamento, cara. Todo mundo começou um casamento tratando a esposa ou o esposo bem. Só não deu consistência para isso. Todo mundo começou bem um dia alguma coisa. Academia talvez seja o melhor dos exemplos, né? Quem nunca pagou e não foi um mês inteiro, não teve consistência? Janeiro, é só você ir em janeiro para academia, você vai ver o que é uma academia lotada, o que é toda a inscrição, já paga o plano anual, né? Porque já fala, já queria ter uma estratégia. Eu vou pagar porque aí eu sei que já está pago, eu vou o ano inteiro. Chega fevereiro, março, já está lá embaixo. Está vazio. Faltou consistência. Percebe? E que consistência que eu falo para o empresário, para o empreendedor? Consistência, por exemplo, no planejamento estratégico. Consistência em tudo que nós vamos falar a partir de agora, tá? Depois aí. Consistência é a palavra que falta pra gente nesse momento, né? Consistência de ânimo, inclusive, tá, Will? Consistência de ânimo, pô. Eu preciso, percebe? Todo mundo acorda bem um dia, animado, empolgado, mas não é? Vai desanimando, vai perdendo isso daí. Eu poderia falar um dia inteiro de consistência. Um dia inteiro de consistência. Entendeu? Legal, bacana. E é um tema muito, muito interessante. Você viu que ele se enquadra em tudo, né? Em tudo na vida, quando a gente fala de sucesso, de fracasso, se você parar para entender, você vê que tem a consistência aí. Aquilo que você não terminou, provavelmente faltou consistência. Aquilo que você teve sucesso é onde você teve, realmente, se você olhar, você vai ver que você teve consistência. Você conseguiu manter aquilo e chegou ao final. Acabativa. Até porque, William, eu acho que só tem uma forma de perder. Essa vai para os empresários aí. Só existe uma forma de perder na vida. É desistindo. É quando lhe falta consistência. Não tem outra forma de... Eu sou exemplo vivo disso, cara. E os empresários dizem para mim, mas tá muito difícil. Eu falo, cara, me fala um momento da sua vida em que não foi difícil. Me fala um momento que foi facinho. Na minha, pelo menos, William, não existiu, cara. Eu fiz faculdade, eu cheguei a dever 10 meses de faculdade. Você não tem noção do que é dever. Eu, com 16 anos, herdei uma dívida de milhões do meu pai. Eu tive que me emancipar. Para mim, nunca foi fácil a vida. Agora, eu vou dizer que tá difícil? Sempre foi. Eu posso dizer que mas tem crise. Pai, me fala um momento que você viveu que não teve crise. Sempre existiu crise. Nos últimos 30 anos, nós tivemos 44 crises. Pessoal, chega de mimimi. Não podemos permitir mimimi, entendeu, William? É isso que acontece. Nós estamos num mundo protecionista, são leis que protegem. O filho não pode começar a trabalhar cedo, percebe uma coisa que o colaborador, ele chama sua mãe, ele te chama de filhado alguma coisa, você tem que falar para ele que a mãe dele é bonita, percebe? E vai gerando um câncer muito grande. E depois tem as coisas, leis também que prejudicam, tá? Mas que não vem ao caso e nem vale a gente contestar, porque o nosso objetivo não é... E a gente já começa a entrar numa questão mais política, que não vai ser o mais produtivo hoje. Exatamente, exatamente. Aí a gente cai na reclamação, né?
Então, tem coisa É. que a gente tem que aceitar. Aceita que dói menos nesse caso. Mas empreender no Brasil realmente não é fácil. Fernando, e agora então, qual que é a principal mensagem que você tem aí para os empresários, para os empreendedores, para as pessoas que estão passando aí por esse momento de crise e tem um negócio para gerir, qual que é a principal dica que você gostaria de deixar aí, pro? Agora, isso aqui eu vou acabar com todas as desculpas dos empresários. Porque eles diziam que não tinha tempo para gerir o seu negócio. Eles diziam que não tinham tempo para fazer a contabilidade, para cuidar do financeiro. Eles diziam que não tinha tempo para fazer marketing, inclusive. Eles diziam que não tinha tempo para estudar, inclusive. Cara, nas últimas 2 semanas, nós tivemos, sem sombra de dúvida, nós nunca tivemos na vida tanto tempo quanto tivemos nos últimos 15 dias, William. Aí a pergunta é, nós fizemos aquilo que a gente dizia que não fazia porque não tinha tempo? Eu me arrisco a dizer que nem vou falar, vou só fazer gestos. Isso é rei. Não é? Isso é Então, rei. percebe? O que nós podemos fazer nesse momento? Está muito claro. Está muito claro. Uma vez, quando perguntaram né, para Ellen Keller, que é uma grande conferencista americana, o que era pior? Uma grande conferencista americana. Você deve conhecer Ellen Keller, ela ficou cega e surda, bem jovem, e uma repórter perguntou para ela, o que é pior que ser cega? Ela disse o seguinte, pior que ser cego é enxergar e não ter visão. Pior que ser surdo é poder escutar e não ouvir absolutamente nada. Todos nós enxergamos, pouco de nós temos visão. E visão, Will, criatividade não é a dádiva, não é um dom. Isso é conquistado. Sabe quando eu fico criativo? Sabe quando eu amplio a minha visão? Quando eu começo a estudar e buscar, cara. Quando eu começo a estudar, buscar, eu amplio a minha visão. As pessoas dizem, Fernando, eu não sou tão criativo quanto você. Eu falei, estuda tanto quanto eu que você vai ser. Se dedica tanto quanto eu que você vai ser. Mergulha tanto quanto eu nos planejamentos estratégicos que você vai ampliar a sua visão. Essa cegueira, essa catarata sai. Eu não sou um super-herói, cara. Pelo contrário, eu vou nos cursos, eu sou o último a aprender. Quando eu olho para todo mundo fez cara de eu sei, e eu tô com cara de quem não entendi ainda. Só que eu chego na minha casa, ó, hoje eu vou chegar, não vou chegar e não vou dormir. Vou chegar na minha casa, eu vou fazer planejamento, cara. Eu vou estudar, eu vou pensar, eu vou repensar, eu vou planejar o dia seguinte. Então, nesse momento, nós precisamos entender que ter visão, que ser criativo, depende de uma iniciativa nossa. E qual iniciativa? Do que nós vamos dizer aqui agora. Esse é o momento, William, de entrar no nível estratégico de cabeça. Esse é o momento, por exemplo, de fazer gestão de nossa empresa. Nós não vamos conseguir ensinar a fazer gestão nos nossos processos de coaching, que inclusive agora tem o CEGED, que é um coaching empresarial à distância. Nós ensinamos isso, mas aqui não tem jeito. Mas, cara, mergulhe na gestão do seu negócio. Estude tendências. Estude o que os países que estão mais avançados que a gente fizeram ou estão fazendo. Percebe que tem gente na nossa frente que já terminou a quarentena ou que está com a quarentena avançada. Não é perca um tempinho, não. Ganha um tempinho estudando, né? Planejamento estratégico. Fê, só um segundinho, Fernando. Isso daí até traduzindo, tem várias pessoas aqui que estão acompanhando, que são já alunos de PNL, o Gilmar acabou de comentar ali, sobre a questão de modelagem, né? Explicar a questão de modelagem. Isso que você está falando é o que na PNL a gente fala como modelagem. Então, assim, estuda a pessoa, o país que já atravessou, ou seja, modela eles, quem deu certo e quem não deu certo. A gente tem que modelar aquele que deu certo. Eu tenho que modelar agora qual que é o empreendedor, qual que é o empresário que está se reinventando para eu poder me reinventar também. Aquele empresário que está saindo, que tá jogando a toalha, não é o que eu tenho que modelar. A não ser que eu queira jogar a toalha também, a não ser que eu queira quebrar também. Agora, aquela empresa, aquele empresário que está se reinventando, que está criando uma estratégia nova, que está crescendo de repente, ou que está se mantendo, esse sim eu tenho que olhar e aprender com ele, modelar ele. Isso é modelagem, você pegar o sucesso, entender a estrutura dele para você fazer igual ou melhor. E eu
encorajo vocês, as pessoas, a modelarem, não só para ser igual, mas modelar para ser melhor, porque a gente tem capacidade para isso, a gente pode fazer isso, a gente pode modelar para poder se tornar, fazer melhor ainda, com toda a nossa bagagem, com toda a nossa experiência, modelar e fazer melhor ainda. E olha só, é tão simples fazer isso, cara. É muito simples. Chega a ser vergonhoso, William. Um dia, um cliente de academia. Cara, as pessoas que não conquistam alguma coisa, o objetivo delas é criticar quem faz, né? Então, tem pessoas que vivem de criticar pessoas na internet. Né? E eu não ligo para isso, eu não faço para essas pessoas. Eu faço para as que gostam. E aí o cara me disse o seguinte, de academia. Falou, Fernando, você é papudão aí, que tem jeito para tudo. A minha academia bloquearam o negócio, exatamente, e não pode ninguém mais ir para academia. E para que planejamento estratégico? Eu falei, cara, eu só quero que você digita assim no Google. O que os países estão fazendo em meio à quarentena? O que os países europeus estão fazendo em meio à quarentena? Eu tinha lido esse arquivo já, esse artigo. Eu vou até te mandar esse arquivo que é bem legal. E lá, o que eles estão fazendo, William? O pessoal de academia, olha só, parece não ter solução, não parece? Por exemplo, não pode ninguém frequentar as academias. Estou morto. Só que nos países europeus, eles estão alugando os aparelhos para as pessoas. Se eles não podem vir para a academia, eu alugo. Percebe? Aí, depois de meia hora, ele ligou para mim e falou, Fernando, me desculpe por tudo que eu te disse. Eu falei, não desculpo não, cara. A menos que você faça. Se você fizer, eu estou desculpado. Mas se você não fizer, você não está desculpado. E aí, às vezes, você não encontra nenhum exemplo como o seu exatamente no artigo que você lê, William. Só que aquilo expande a sua visão. Aquilo tira a catarata. Porque você está mergulhado. Olha que metáfora que eu vou falar para você. É muito louco isso. A nossa mente, William, é um solo fértil. Eu entendo muito de agricultura, eu tenho uma empresa do agronegócio, né? Há 15 anos. A nossa mente é como se fosse o solo mais fértil do mundo. E o que você assiste na TV, o que você vê na internet, são sementes que vão sendo jogadas sobre o seu cérebro. Assim como toda boa semente, ela germina e ela dá frutos. E eu te pergunto, quais frutos você tem na sua mente agora? Porque, cara, eu digo, primeira dica por empresário, quebre a TV. Se não quiser quebrar, desligue e não assista mais. Não ligue mais. Esse é o maior câncer para o empresário, porque a TV está semeando sementes nesse solo ruins, William. Já pensou eu e você se ficar assistindo TV? Qual será o nosso ânimo amanhã para atender um cliente? Eu não vou ter ânimo se eu assistir TV. Porque eu vou encontrar lá sementes que não funcionam no meu momento. Não funcionam para mim. Então, a TV lança na nossa mente tiririca. Para quem não conhece, tiririca é uma erva daninha impossível de se controlar. Sim. Então, a metáfora é o seguinte. Vai a dica aí também. Cuidado com quem você anda. Aliás, nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos, né? Cuidado com o que você está assistindo. Seja interruptor para acender luz das pessoas e não para apagar. Não compartilhe vídeos ruins. Não compartilhe esses fake news. Porque, William, existe a pandemia do coronavírus? Existe sim. Mas existe uma pandemia maior ainda do fake news. Olha, não sei se você sabe, mas a audiência da TV aumentou 40%. Sabe por quê? Porque nós queremos saber qual foi o próximo... Quem será o próximo que vai morrer? E a gente quer assistir o próximo capítulo. A TV, você liga, sai sangue dos botões. É ou não é? E isso vicia, o nosso cérebro é sanguinário. Se eu pegar um livro e sentar ali na pista para ler, não vai parar ninguém. Mas se eu cair da moto e me esborrachar, lá vem pessoas dos Estados Unidos para me fotografar no chão. Por quê? A nossa mente é sanguinária. E a TV precisa espalhar sangue, entenda de uma vez por todas. Por que eu estou falando isso? Porque um cliente me disse o seguinte, Fernando, por que a TV fala tanto de coronavírus? Eu falei, porque ela precisa falar, porque senão não dá audiência. A TV aumentou 40% a audiência. Por quê? Está jorrando sangue. E nós queremos saber quem vai morrer daqui uns dias. E nós precisamos ficar conectados, percebe?
Mas, enfim, Você sabe, Fernando, que assim, a gente fez essa semana de saúde mental. Semana passada a gente teve 2 lives praticamente por dia, semana toda. Então, e a gente falou bastante de inteligência emocional, como que a mídia pode ajudar ou atrapalhar a gente. Assim, tinha desde alimentação, tinha médica falando, infectologista, pediatra, enfim. E um ponto em comum entre todas elas é a importância de cuidar da nossa saúde emocional, de manter a nossa inteligência emocional nesse momento. E eu acho, e com certeza, a dica campeã de todas que surgiu é: se afasta da televisão, não fica o dia inteiro. Eu até como passei com uma dica, até de você olhar um resumo do dia para você poder ter um pouco de informação, ótimo. Mas se você ficar parado da televisão das 6 da manhã, qualquer 24 horas vai ter canal falando da desgraça, do problema, do pânico. E você assiste 10 minutos de televisão, você está com vontade de sair correndo no mercado, comprar coisa porque vai estocar, você está com vontade de ligar para as pessoas. não, Pra... se você É assistir horrível. TV, você vai comprar aqueles balde de 200 litros de cloro de álcool gel e vai entrar dentro. E vai ficar com uma máscara de mergulho, com o cilindro mergulhado, submerso, né? Então, a gente precisa entender uma coisa. Olha, pega esse código aí. Um dia, em treinamento, isso de aproximadamente umas 100 pessoas, quando eu disse que eu não assisto TV, há muitos anos eu não assisto TV. Um cliente falou o seguinte para mim, né? Eu acho que ele queria me desbancar, só pode, né? Falou, se você não assiste TV, onde você se informa? Eu falei, calma, eu me informo nos lugares certos. Ponto final. Se você não assiste TV, como você se informa? Eu respondi, olha, eu me informo nos lugares certos. Ponto final. Eu faço cursos, treinamentos e olho realmente o que precisa, né? O que a gente precisa saber sobre... Olha só, a gente não precisa assistir TV para saber que a gente precisa lavar a mão e passar álcool gel. Meu, o coronavírus veio ensinar os empresários a lavar as mãos. Você sabia disso, William? Meu, é um absurdo isso. Lavar as mãos é uma coisa que a gente deveria estar fazendo antes do coronavírus. É o básico do básico do básico. Então, percebe? Vamos se informar nos lugares certos. Esse é um novo código. Anota aí, ó. Dica. Se informar sim, mas nos lugares certos. Porque quando você se informa no lugar errado, não adianta você querer beber água do Tietê e não ter verme. Se você bebe água do Tietê, o seu estômago está poluído. Não adianta. Enfim, é isso que acontece. Dicas para os empresários, para os empreendedores nesse momento. Não vai dizer para a gente que não tem tempo, porque é tudo que vocês mais têm hoje é tempo, tá, gente? Muito tempo, hein? Por sinal, muito tempo, tá? Isso vai gerar... Olha só, quem é fisioterapeuta, quem faz pilates, vai gerar problemas de coluna, que as pessoas ficam o dia inteiro sentadas no sofá. É ou não é? Vai gerar obesidade, quem é nutricionista, quem tem academia. Nós tínhamos um cliente X antes do coronavírus, vamos ter um cliente Y depois do coronavírus. Fato. Escrevam isso. Eu assino embaixo disso que eu disse. O que você é empresário, o que você é empreendedor? Resumindo, nós não podemos mais ser empresários. Nós somos empresários / empreendedores. Empreendedores. Nós somos empreendedores, entendeu? Não funciona mais nenhum dos dois. O que funciona é ser os dois. Bom, eu já falei de gestão, planejamento, estudar o mercado, ver o que os países que estão à frente estão fazendo, planejamento estratégico, né? Fazer meta smart. Como você... Porque eu penso assim, são 2 momentos, 3 momentos, né? Onde eu estou, percebe que as empresas precisam se posicionar assim, William. O empresário precisa entender onde eu estou hoje. Onde eu vou estar quando tudo isso passar, tá? E onde eu quero chegar depois que tudo isso passar. É 3 pontos, A, B, C. Onde eu estou exatamente hoje, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, onde eu vou estar depois disso? Eu já consigo ver, cara. Quando eu começo a olhar o que eu estou fazendo, William, eu começo a entender onde eu vou estar quando tudo isso passar. Percebe? E eu preciso planejar um terceiro momento. Quando vamos supor que daqui 2 meses passe o negócio. Daqui 2 meses passa, a economia vai demorar um certo tempo para voltar ao normal. Vamos supor, em dezembro de 2020, onde eu quero que a minha empresa esteja?
Ah, eu não consigo entender. Deveria entender, sim. Você tem que entender, na verdade. Você tem que entender onde você está, onde você vai estar quando tudo isso passar e o que você quer para depois de tudo isso. Aí, porque sem saber os destinos, não dá para traçar caminho, gente. E o que o empresário precisa fazer hoje, William, é traçar caminhos. Mas sem destinos é impossível. Smart neles. O objetivo Smart e a meta Smart. Eu divido aqui em dois momentos. Se fala em meta Smart, eu penso que tem que ser objetivo Smart. O que é o objetivo? É o que eu quero. É o objeto de desejo, o que eu quero. O que é meta? É o que eu vou fazer para conquistar o que eu desejo. Então, eu preciso estipular claramente os meus objetivos Smarts, depois estipular as metas para chegar lá. Então, 3 momentos. Você vai ter 3 objetivos, 3 metas aí. Porque eu digo assim, 3 metas não, né? Por exemplo, onde eu estou? Onde eu estou, para onde eu quero estar quando tudo acabar. Esse é um objetivo, onde eu quero estar. Aí eu vou te criar uma meta. O que eu vou fazer para quando tudo isso terminar, eu estar lá. Aí um outro objetivo, onde eu quero chegar depois de tudo isso. Aí mais meta. Isso precisa de uma aula, é bem complexo para falar. O brasileiro não tem hábito de fazer meta e objetivo Smart. Mas uma dica que eu dou para vocês, empresários, empreendedores, aprendam a smartirizar absolutamente tudo nesse momento. Metas e objetivos Smart. Uma outra coisa... Não dá tempo da gente ensinar agora, mas assim, qualquer um pode digitar no Google lá o que é uma meta Smart, que vai ver quais são os pontos que você tem que ter, importantes, que você tem que preencher. Você acha que é um formuláriozinho de meta Smart, você coloca lá qual é o seu objetivo, a sua meta, e ele vai te perguntar alguns pontos, você vai descrever lá, você vai ser específico, você vai mensurar. Então, é uma ferramenta extremamente simples, mas muito poderosa. Olha só, William. Eu tenho aqui, ao mesmo tempo, 8 turmas de coaching em grupo. 7 turmas de coaching em grupo. Nós vamos para a 8ª agora. 7 turmas de coaching em grupo. A última turma que começou recentemente, a mais recente, nós chegamos na sessão de meta. 20 empresários. Sabe quantos deles sabiam fazer uma meta? Quantos? Nem um. É um absurdo. É impossível ser um bom líder sem saber Smart. É impossível ser um bom gestor sem saber Smart. É impossível ser um empreendedor ou um empresário. Encontre a palavra que você quiser, mas é impossível ser esse cara aí. Não tem como você liderar sem saber Smart. E eu fiz a sessão de 5 horas e a sessão aconteceu em 5 dias. Teve que ser por Skype, porque não poderia ser presencial. De lá para cá, a minha equipe inteira está ajudando esses caras e até hoje eles não conseguiram formular suas metas e objetivos Smart. Pega o código aí. Mais difícil do que conquistar o que se quer é descobrir o que se quer como precisa saber. Mais difícil do que conquistar o que se quer é descobrir o que se quer como precisa saber. Porque as pessoas acham que sabe. Lorota, não sabe nada. E sem você ter clareza do destino, jamais você vai saber o caminho que você vai pegar. Mais difícil do que conquistar o que se quer é descobrir o que se quer. Então, nesse momento... Qual é a dica para as pessoas descobrirem o que é que elas querem? Fazer um processo... Essa pergunta de nível hard, pergunta de nível difícil. Cada um tem a sua forma. William, a resposta mais simples para se descobrir o que se quer é fazer um processo de coaching. Mas vamos falar alguma outra coisa. Para se descobrir o que se quer, você precisa saber sua identidade, gente. Quem é você? Quem é você realmente? Te pergunto, quem é você? Vejam que as pessoas me perguntam, eu sou muito solicitado, graças a Deus, aqui hoje. Todo mundo na região que vai montar um negócio me liga. Fernando, o que dá mais dinheiro? Eu falo, filho, no que você é bom? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? Primeiro, qual a sua identidade? Não é o seu RG nem o seu nome, é identidade. William, se você perguntar quem eu sou, eu falo, ó, eu sou empreendedor/coach. Depois disso, fica muito mais fácil saber o que eu quero da minha vida. Tem pessoas que vão morrer sem saber sua missão de vida, sem descobrir o seu propósito. Uma cliente um dia para me desbancar, tem muita gente querendo me desbancar, mas graças a Deus eu consigo sempre encontrar respostas para que essas pessoas entendam que o que eu estou falando é verdade. Ela falou o seguinte: eu não acredito em missão de vida. Sabe o que eu respondi para ela? Às vezes eu fico analisando, eu falo, eu tenho que ser estudado pela NASA, porque eu não sou normal. Acho que falta parafuso.
no meio de uma sessão de coaching em grupo, 20 pessoas. Fernando, eu não acredito em missão. Eu respondi, nem eu. Nem eu acredito. Nem eu. Isso é uma merda mesmo. Só que vamos criar uma para você, porque sem ter uma missão não vale a pena você viver. Você vai sobreviver e não viver. Se você não acredita que você nasceu com uma, vamos criar uma aqui agora. Porque sem missão, morre, se suicida. Se joga daqui de cima, de ponta cabeça, para não ter chance de sobreviver. Percebe? Não tem por que existir, né? Não tem por que existir, cara. Missão é o que está acima de quem eu sou. Se eu não tenho nada acima, por que eu existo? Exatamente. Então, William... Você sabe que assim, a gente tem um dos treinamentos que mais a gente percebe mudança muito profunda e permanente é o treinamento Gaivota, onde a gente tem o Transcendendo Seus Limites, né? Seria o Leader Training 2, que é o treinamento onde o principal objetivo dele é a pessoa entrar em contato com a sua missão. E lá a gente aprende que missão não necessariamente é uma profissão, a gente aprende várias coisas, mas é um treinamento focado para... E ele traz muita vida para as pessoas, sabe, o assumir o controle da vida, porque eles entendem que, a partir daqueles momentos que a gente entende a nossa missão, a gente tem um porquê. A gente tem um porquê muito forte. E aí, se a gente está ligado na nossa missão, fica fácil fazer aquilo lá, que é gritar para o mundo a nossa paixão. Porque se ela está ligada à nossa missão, a gente tem brilho nos olhos, a gente tem um porquê, a gente não simplesmente sobrevive, a gente vive, a gente tem paixão, a gente tem amor naquilo que a gente faz, em quem a gente é, porque a gente não é alguma coisa à toa, a gente é parte de uma coisa muito maior, e isso daí faz toda a diferença, faz todo sentido. Uma pessoa, quando não sabe, quando não tem uma missão, e ela passa a descobrir a missão, ela é outra pessoa. Outra pessoa, literalmente. Uma pessoa que tem uma missão é uma pessoa que vive, é uma pessoa que enfim, é uma pessoa completamente diferente de uma pessoa que não tem uma missão, que só Olha simplesmente... Só. Quer pegar? Pega um código do Fernando aí, do ICEB isso. Eu sempre pergunto para os nossos coaches o seguinte, quem está assistindo essa live aqui, pode até responder aí. Qual a maior chance que você tem de ganhar dinheiro? Quando você tem a maior chance de ganhar dinheiro? Quando? Quando o que acontece ou quando você faz o quê? Se alguém tem alguma dica aí, diga aí, escreva aí. Se ninguém escrever nada, eu vou dar resposta já. Eu nunca gosto de dar resposta, tá? Mas aqui hoje fazendo o que ama. Tá certo. Eu vou dizer o seguinte, eu falo na sessão de missão de vida. Você consegue, a chance de você ganhar dinheiro é muito maior, William, quando você consegue rentabilizar a sua missão. Olha só, a chance de você ganhar dinheiro é muito grande quando você consegue rentabilizar a sua missão. Porque todos nós temos uma missão, poucos de nós sabemos a nossa missão. E uma quantidade menor ainda de pessoas vive a sua missão. Eu tenho certeza que eu estou fazendo essa live eu estou na minha missão. Não tem como dizer o contrário disso. E quando você está na sua missão, William, olha o que eu vou dizer. Quando você erra, ainda assim você acerta. Sabe aquele negócio que quando você erra, você fala uma palavra errada, ela dá certa no final? Acontece muito isso comigo. Eu acho que a maior parte das palavras que eu falo, às vezes, são erradas. Mas no final elas se tornam certas. Porque a minha verdade é tão grande, a minha missão é tão grande, que não tem como dar errado. É muito forte para mim isso, cara. É muito forte. E se tem alguém aqui que não acredita em missão, eu também não. Mas vamos criar uma para você, porque senão não faz sentido você viver, né? Perfeito. Adorei essa frase. Olha só, pessoal. E não foi muito juízo, né, de falar isso aí no meio de uma sessão de coaching. Cara, eu descobri que eu não tenho nem um pouco de juízo, mas nem um pouco mesmo. E eu descobri isso porque, assim, você me viu em um treinamento seu e você não me conhece. Você me viu em um treinamento seu, mas você não me conheceu, porque aquele Fernando não é o Fernando. Ele se transforma quando ele pega o microfone na mão. É um negócio que eu só consigo explicar para você falando da missão de vida. Eu sou gago, tímido, não converso com ninguém, totalmente gago, mas eu me transformo. E eu falo coisas que... Eu falo, da onde eu tirei isso? De onde veio isso? Como que eu fiz isso? Percebe, William? Que a revista... Tímido, não fala nada e a gente está 1h40 aqui no ar, né? Você entende? Vocês viram? É uma coisa assim que... Assim, eu percebo que eu não estou realmente no meu papel em uma live.
Eu realmente me encontro no meu papel com o microfone na mão. É ali que eu me transformo, percebe? É ali que eu assisto meus vídeos e falo, meu Deus, você tá louco? Olha o que você falou, cara. Olha o que você fez. Percebe? É uma coisa muito louca. Vou chamar de louca aqui, né? Mas é isso que acontece quando você está na sua missão. É impossível dar errado. William, é impossível dar errado. Eu faço qualquer treinamento para qualquer público. Porque eu sei que ali eu estou na minha missão, no meu papel. Né? E o que acontece, William? Por que pessoas têm dificuldade de ganhar dinheiro? É porque todo ser humano é a pessoa certa. Só que quando você coloca uma pessoa certa no lugar errado, ela se torna errada. E tem muitas pessoas certas nos lugares errados. Percebe? E quando eu estou com o microfone na mão, eu me sinto na minha missão. Eu não sou o Fernando que vai para um treinamento ou que vai para um curso como aluno. Percebe? É uma coisa muito legal e talvez isso até explique o nosso sucesso, cara. A revista Isso É disse assim, de Flórida Paulista para o mundo. E eu sinto isso. Sabe quando você pode sentir o negócio? Eu sinto que a gente tem uma verdade, uma propriedade muito grande, William, que está transformando vidas em empresas. E eu diria que tudo isso se dá ao fato da gente estar na nossa missão de vida. A gente se posicionar, a gente defender uma causa, a gente ter uma bandeira, percebe? E eu diria que, no meu caso, não é mais missão, é chamado. É aquele negócio que eu falo, eu não vou atender mais, eu não vou fazer mais live com ninguém. A hora que eu vejo, eu estou atendendo todo mundo e fazendo live com todo mundo. Porque a gente não tem tempo, cara. É impressionante. Se você pegar a minha agenda, se eu mandar um print dela, William, você vai falar assim, Fernando, como que você vive? Você tem vida social? Mas, por incrível que pareça, eu tenho. Né? E, para mim, isso é uma vida social. Aqui, estar aqui com vocês, passando, transmitindo um conteúdo, aprendendo e ensinando, né? Porque feliz é aquele que aprende o que sabe e aprende com o que ensina. Olha só, feliz é o que aprende o que sabe, feliz é o que ensina o que sabe e aprende com o que ensina. Pegou? Feliz é aquele que ensina o que sabe e aprende com o que ensina. É isso que eu faço. Eu aprendo demais quando eu ensino algo para alguém. Quando ele está ensinando, às vezes, alguma coisa, tem hora que parece que vem aquela sensação, nossa, eu acabei de ouvir o que eu disse. Exatamente. Você está ensinando e você fala, nossa, achei a solução para um problema, aprendi algo incrível enquanto estava ensinando alguém. Isso é uma coisa normal. William, eu digo que a minha metodologia não foi criada. Ela foi descoberta por mim. Não foi criada por mim. Ela foi descoberta por mim. Desse jeito, ensinando. Vendo, observando e querendo melhorar e com aquela vontade. Sabe que aquele... Eu vou relatar um negócio para vocês. Há um mês atrás eu quase parei com tudo. Porque o sucesso dói, William. Não sei se você sabe disso. O sucesso dói. Hoje, no processo de coaching, nós temos muita gente. É telemarketing. Você tem que aprender muito. Todo dia eu tenho que aprender muito algo que eu não sabia, sabe? E o sucesso dói. E eu cheguei a falar para minha esposa, eu vou parar com isso. Do jeito que tá bom. Eu vou abrir mão desse negócio de crescimento. Eu não quero mais. Você sabe que eu acordei com um tesão maior do que o que eu dormi? Sabe por quê? Porque eu tenho uma missão. Eu tenho um propósito, sabe? Eu falei, você é um idiota falar o que você disse ontem, Fernando. Não pode aquilo. Percebe que você é um cara que não tem missão, realmente teria parado. Gente, o sucesso cobra um preço muito alto da gente. E ele está cobrando, de verdade, William, eu estou na melhor fase na minha vida, uma exponencial muito grande, mas eu estou sofrendo muito. O sucesso está me cobrando muito. O sucesso está me cobrando demais, de verdade, está me cobrando que a cada dia que eu me transforme, numa melhor versão, tenho que me refazer a cada dia, cara. É muita gente nova para treinar na minha empresa. Percebe que as pessoas não acompanham a evolução. Você não acha pessoas que saibam fazer o que você quer e treinar do zero é muito difícil. Tem semana da gente contratar 5 na mesma semana. Percebe? E aí 1 mês, 2 meses depois você acaba demitindo os 5 que você contratou. A cada 10, e a gente tem todo um processo de contratação muito bom, mas você acaba não encontrando as pessoas boas para aquele cargo e você começa a pegar as menos ruins, e as menos ruins, a chance de dar certo é muito pequena, a gente paga para se ferrar muitas vezes porque a gente contrata sabendo que vai dar errado, mas você precisa ter aquela cadeira ocupada.
Você percebe? Esse é o preço que o sucesso paga, gente. E quando você sabe a sua missão, quando você tem um objetivo SMART muito bem definido, você continua enquanto que muitos parariam sem ter aquilo ali. E eu estou dizendo para você aqui em público, a minha vida é um livro aberto, as minhas metas, elas são faladas em treinamentos, de faturamento, tudo. Eu estou pagando alto preço para chegar onde eu quero. Mas te digo, não vou parar enquanto eu não conquistar. Isso é missão. Boa. Isso é missão. O Helvas... No começo, você falou faz 17 anos que você está nessa jornada de treinamento. Exatamente, foi há 17 anos atrás que eu descobri a minha missão de vida. Eu fui para o treinamento de Leader Training, está indo para 18 anos já, agora em agosto. E nesse treinamento, eu fui para trabalhar inteligência emocional, eu aprendi a trabalhar sobre relacionamento, melhorei relacionamento com meu pai, com minha família inteira, eu me descobri uma pessoa diferente, nova, só que eu saí de lá do treinamento com um presente muito grande, que foi descobrir a minha missão. E desde aquele treinamento, desde aquele dia, daquele domingo, eu posso dizer que todos os dias da minha vida eu tive uma direção para olhar, que era a direção da minha missão. Eu vinha de uma área de tecnologia da informação, trabalhava com TI, processamento de dados, e desde então eu sabia que era completamente diferente a minha missão, era trabalhar com pessoas. E eu não sou, você me conhece, eu não sou o tipo de pessoa também, eu diria que eu sou parecido com você, estou mais no grupo ali dos tímidos, dos quietinhos, do que aqueles bagunceiros que adoram estar falando. Não, dentro do DISC lá, o meu mais baixo é o I. Então, só que assim, quando está falando de treinamento, quando está falando de dar aula, aí a gente se transforma. E aí a gente está fazendo a nossa missão acontecer. E aí há 17 anos que eu tenho a minha missão, que por sinal é a missão do IDEA. E as pessoas que fazem parte da equipe do IDEA, porque tem uma missão, se não igual, muito parecida, que é transformar pessoas por meio do autoconhecimento, da inteligência emocional. Para quê? Para elas serem mais felizes. Para que... Quando eu penso muito nisso, eu penso que assim, as pessoas elas merecem viver isso que eu vivo, que é ter um lugar para olhar, é ter uma missão, poder ser feliz. E às vezes ela precisa acordar para isso, ela precisa de uma transformação, ela precisa lembrar quem que ela é para se transformar e poder seguir nesse caminho. E aí é o que a gente faz todos os dias. Quando a gente está fazendo um treinamento, quando a gente está preparando uma aula, o tempo todo é sobre transformar as pessoas por meio do autoconhecimento. E se elas se conhecerem mais, elas vão ter mais inteligência emocional e elas vão ter muito mais chance aí de ser feliz, seja na sua vida pessoal, profissional, em todas as áreas da sua vida. Se ela tiver uma missão, ela vai ter um porquê existir. E o nosso objetivo é trazer essa missão para as pessoas, é trazer esse tipo de autoconhecimento. É isso daí. Olha só, ferramentas. Eu vou relembrar as ferramentas que eu disse que nesse momento são imprescindíveis. Olha só, William, eu vou dar uma metáfora para você. Um eletricista, quando vai na sua casa, leva uma caixa de ferramentas. Um encanador, mesma coisa. Um pedreiro, mesma coisa. E por que o empreendedor e o empresário não têm essa caixa de ferramentas? Então, eu vou falar aqui hoje, ó, 1, 2, 3... Basicamente, 3 ferramentas que o empresário e o empreendedor precisa ter em sua caixa de ferramenta. A primeira que eu já falei é a SMART. Objetivo e meta SMART. Isso aí o empresário tem que levar para a sua vida, não só para a sua empresa, tá? A segunda ferramenta, e que nesse momento ela vem contribuindo e vai contribuir muito com os empresários, é o Canvas, né? Gente, façam o Business Canvas Coaching. Nós temos até um e-book. É gratuito, entre nas nossas redes sociais aí e você vai encontrar lá o e-book, ele vai te ajudar, você não precisa nem pagar nada para fazer isso. Tudo que a gente vai falar aqui, Smart, se encontra na internet, o Canvas se encontra na internet. Então, apliquem o Canvas neste momento atual da sua empresa. Olha só, um cliente me disse esses dias o seguinte: Fernando, eu nem vou fazer o Canvas, vamos fazer outra coisa nessa sessão, porque o Canvas eu tenho. Aí eu falei, mas quando você fez o Canvas? Ele falou, eu fiz em 2014. Eu falei, rasga essa merda agora. Porque antes do coronavírus, o seu Canvas já estava desatualizado, meu filho. Imagine agora nesse momento, não serve para nada. Rasga, queima. Você sabe que, não faz no processo de coaching,
No Percebe? processo de coaching agora, da empresa mesmo, empresarial, de business É, coaching que a gente fez, no começo do coronavírus, quando falou, olha, vai ter que fechar a porta, a primeira coisa que foi sentar na frente do computador com uma pessoa me auxiliando e vou refazer o campo. Ah, mas você já não tem feito? Eu posso até olhar porque eu tenho feito, mas agora o cenário é outro. é Agora a outro. empresa é outra. Agora Mudou mudou a forma como eu tudo. entrego, o meu meio de comunicação é outro. Mudou completo. Eu disse, eu falei a metáfora. Os trens bateram de frente e a gente está no ar. Você entende, William? Você entendeu a metáfora? Meu, você tem que fazer quando você tinha um canvas antes do trem bater. Estava tudo estabilizado. Agora os trens se chocaram, as empresas estão em pleno movimento, tudo está em movimento. Se o que acontecia antes do Covid, se o que acontecia em 50 anos estava acontecendo em 5, o que acontecia em 5 está acontecendo em um dia. Todo dia, a cada dia, você tem um novo cenário. Sabia, William? A cada dia você tem um novo cenário, porque muda a lei, muda a norma, muda não sei o que, pode, não pode. Meu, você vai ter que virar um verdadeiro advogado. Você vai ter que entender todos esses decretos para não ferir eles, para não ser penalizado, percebe? Então, há uma dica aí que não estava prevista. Os empreendedores devem ser advogados nesse momento. Eles têm que ter essas pautas em mão para saber o que pode e o que não pode ser feito. E dentro do que pode ser feito, fazer. Percebe? Não é tempo de parar, é de fazer rotas. Então, a segunda ferramenta que eu sugiro, William, é o Canvas. BMC, Business Model Canvas. Terceira ferramenta, Smart. O que é Smart? O Smart é uma ferramenta também que ela pede para você analisar 4 princípios dentro da sua empresa. Pontos fortes e pontos fracos. Ameaças e oportunidades. Percebe, William, que nunca... Só corrigindo, o SWOT, né? O Smart SWOT, foi a primeira que a gente falou. SWOT. SWOT. Análise SWOT. O que a análise SWOT ela diz para a gente? Olha, percebe que não tem momento mais oportuno para SWOT que agora? É momento de você rever seus pontos fracos e seus pontos fortes. Avaliar pontos internos, fatores externos, ameaças e oportunidades. Meu, você tem que estar ligado em tudo que pode te derrubar e tudo que pode fazer com que você cresça. Então, gente, se eu tivesse a oportunidade de indicar somente uma ferramenta, Will, seria a SWOT. É a primeira ferramenta junto com o Smart, tá? Porque sem Smart nada acontece. Mas a primeira, vamos classificar aqui, ó. Primeira ferramenta que você precisa fazer, no meu ponto de vista, SWOT. Segunda, Smart, meta e objetivo Smart. E terceira, Canvas. Primeira, SWOT. Segunda, Smart. Porque depois que você faz o SWOT, você amplia a sua visão. Percebe que você vai ter que, automaticamente, você vai ter que estudar as possibilidades. E quando você pensa em possibilidades, você começa a projetar o futuro. E quando você projeta o futuro, você precisa de um objetivo Smart. Percebe, William? E aí Sim. tudo fica mais claro. Então você faz a SWOT, faz a Smart e depois o Canvas, tá? Então, eu penso assim, nesse momento, 3 ferramentas. Não adianta a gente... Dentro do processo de coaching, William, a gente fala de aproximadamente umas 100 ferramentas, tá? Não adianta a gente ficar jogando ao vento ferramentas agora. Eu vou falar para a sua audiência fazer 3 ferramentas hoje. Só 3. SWOT, Smart e Canvas. Pessoal, quem quiser, quem não tiver, apesar de serem ferramentas simples de se encontrar na internet, mas pode me chamar aqui depois do direct que eu passo planilhas, o próprio e-book do Fernando, de Canvas, eu passo para vocês essas ferramentas, eu tenho aqui elas de fácil acesso, pode mandar no direct aí, pode pedir, ou no meu, William Ferraz, @William Ferraz, ou no próprio do Instituto IDEA aqui, eu passo para vocês com o maior prazer amanhã, essas ferramentas para começar a fazer o quanto antes aí, fazem parte desse projeto de planejamento aí que a gente falou, que é a ponta da pirâmide lá, talvez a parte mais importante de um empresário, de um empreendedor fazer, né? Que é cuidar do planejamento, que é o que vai fazer a empresa prosperar, atravessar a crise, sobreviver, né? Produzir.
eu sempre falo o seguinte, William. O que acontece? Tem coisas na vida, eu sempre digo para os meus clientes, gente, comecem pelo começo. E o começo está na gestão, percebe? O começo está no nível estratégico. Não é que é a principal coisa, é que é o começo. Como que você vai sair agindo sem ter feito planejamento estratégico? Sem estar no nível estratégico, sem ter visão de nada? Fernando, o estratégico é o mais importante? Nesse momento, talvez até seja. Mas é o que vem primeiro. A primeira coisa que você deve fazer é o estratégico, para depois agir. Ou você quer agir para depois planejar? Não. Não tem jeito. Primeiro é estratégico. Primeiro você tem que... Não é inteligente, né? Você entendeu? Você precisa vislumbrar. Você precisa entender para onde você quer ir. Aí depois você vai agir. Porque senão, qualquer ação é uma ação desmedida, é uma ação desordenada, melhor dizendo. Você vai estar agindo de olhos vendados. Não pode. Você precisa vislumbrar. Primeiro está no nível estratégico, depois agir. Só depois agir, né? E é legal que tem gente que está assistindo aqui, William, que pode ter a dúvida que um dos meus clientes teve. Ele disse o seguinte: Fernando, mas a minha empresa é pequena e somente eu trabalho nela. Eu falo, bem-vindo ao mundo. Você é o nível estratégico, você é o operacional e você também é o gerencial. Como que funciona? Tem um momento, olha que legal isso. Você pega um papelzinho e escreve assim, ó, nível estratégico, cola aqui. Você só vai pensar ali. Você só vai fazer planejamento, você só vai estudar. Aí depois, esse nível estratégico passa essa mensagem para o nível gerencial, que é quem? Você mesmo. E você mesmo era o estratégico. Aí você tira o papelzinho assim e coloca o gerencial. Aí você dá ordem para o operacional e fala assim, fulaninho, amanhã você vai fazer isso, 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 isso. Aí amanhã você cola o papel aqui, ó, operacional. Mas só as operações, elas já são planejadas. Elas têm fundamentos, elas não são desmedidas. Aí você age, aí no final do dia, você cola o papelzinho assim, ó, gerente. Gerente está aqui. Aí você vai olhar se você cumpriu todas as tarefas e se você fez bem o seu papel operacional. Percebe que isso é o ciclo de uma pessoa só? Quando tem só você na sua empresa, você tem que entender que vocês são os 3 níveis. Que você, melhor dizendo, é os 3 níveis. Você tem que estar no nível estratégico, só que você tem que saber quando você está lá. Porque o que manda muito aqui, William, é a consciência. Quando eu estou no nível estratégico, eu preciso ter consciência que eu estou no nível estratégico. Quando eu vou para o operacional, eu preciso entender que eu estou cumprindo ordem e eu sou operador da operação. Eu estou operando o que alguém me determinou, que foi eu mesmo, no caso. Então, percebe que são 3 papéis para uma pessoa só, caso você tenha só você dentro da sua empresa. Então, nós precisamos entender isso. Uma empresa que não tem o operacional, o gerencial e o tático e o estratégico funcionando bem, vai dar errado. Não tem como. O sucesso é matemático, William. Isso é uma frase que eu digo. Se as empresas não estão tendo sucesso, é que elas não aprenderam a matemática do sucesso. É igual fazer um bolo. Se você não tem a receita, a chance de dar errado é muito grande. Agora, com a receita, tudo dá certo. E o que a nossa metodologia mostra, e o que ela diz é o seguinte, que existe sim uma receita para o sucesso, só que ela não é universal. E dentro do processo, cada um descobre a sua receita para o sucesso. Eu digo que uma pessoa que não está na sua missão não consegue descobrir uma metodologia como essa. É fantástica, cara. É uma coisa assim que eu olho e falo, cara, de onde eu tirei isso? Como eu criei esse negócio? É um negócio extraordinário. Não existe uma receita universal para o sucesso, mas cada ser humano tem a sua receita, né? Que ele vai descobrindo dentro do processo de coaching. E vale lembrar, William, que o nosso processo de coaching é online agora. Qualquer pessoa de São Paulo ou de qualquer lugar do Brasil pode fazer. E a próxima turma começa agora, se eu não me engano, dia 24 de abril. E eu vou dizer para vocês, isso é fruto do coronavírus. Eu posso fazer uma pergunta para o seu público? Pode, claro. Aproveita. Se o coronavírus terminasse hoje, a sua empresa já seria melhor? Se o coronavírus terminasse hoje, você já seria um ser humano melhor? Se a resposta for não, preste atenção. Porque isso é bíblico, né? E está escrito lá, há mais sabedoria em um velório que em uma festa de 15 anos. E a gente aprende muito mais, William, nos momentos difíceis do que nos bons momentos. Então,
Se o coronavírus terminasse hoje, o ICEB seria uma organização muito melhor. Se o coronavírus terminasse hoje, eu seria uma pessoa que já sabe muito mais do que sabia antes dele aprender. Fernando, caindo em 5 segundos. Então, caindo em 5 segundos, 2...